Apolo em Corinto. Paulo havia plantado a semente da verdade. Apolo veio em seguida e regou. O sucesso que Apolo alcançou na pregação do evangelho levou alguns crentes a exaltar o trabalho de Apolo acima do de Paulo. Aparentemente, Apolo tinha conquistado um resultado melhor do que Paulo. Só que essa comparação suscitou o espírito de partidarismo e isso ameaçava o evangelho. E muitos dos crentes coríntios haviam sido devagar para aprender as lições que Paulo procurava lhes ensinar. Sábios como pudessem ser em conhecimentos seculares, ainda não passavam de crianças no conhecimento de Cristo. Esse é o problema. Muitas pessoas são sábias em conhecimentos seculares e não passam de bebês no conhecimento de Jesus. Enquanto ele se esforçava por levar as pessoas ao pé da cruz, Paulo não se aventurava a repreender diretamente os imorais. Procurava imprimir na mente deles as lições do Divino Mestre. Se eles recebessem essas lições, eles sairiam do mundanismo, do pecado e iriam para a pureza e a justiça. Os filósofos, eles se desviam da luz da salvação. Por quê? Porque a salvação, a luz da salvação, expõe à vergonha suas orgulhosas teorias. E os mundanos recusam a recebê-la porque ela tende a separá-los de seus ídolos terrenos. Ela faz essa separação. Paulo então viu que o caráter de Cristo precisava ser compreendido antes que os homens pudessem amá-lo ou contemplar a cruz com os olhos da fé. As tendências do nosso coração, elas devem ser subjugadas pela graça de Cristo, antes que o homem caído esteja em condições de entrar no céu. A discussão que se levantara na igreja com respeito ao mérito dos diferentes ministros não era plano de Deus, mas esse foi o resultado de acariciarem os atributos do coração natural, que é pecaminoso. Não é o poder humano, mas o divino que atua para a transformação do caráter. Nem os que plantam, nem os que regam promovem a germinação da semente. Todos trabalham sob orientação de Deus como instrumentos. Ao obreiro mestre pertencem a honra e a glória que vem com o sucesso. Os servos de Deus devem trabalhar unidos, coordenando-se em bondade e cortesia mútuas, preferindo-se em honra uns aos outros. Não deve haver indelicado criticismo. Crítica a todo tempo não deve haver. Não deve haver também o desejo de fragmentar a obra de outros. Deus é desonrado quando se manifesta entre os ouvintes um forte apego a algum pastor favorito, a ponto de haver má vontade em aceitar os trabalhos de outro mestre. Algumas pessoas dizem, eu gosto é só do pastor fulano de tal, esse pastor agora eu não gosto. Isso é uma desonra a Deus. O Senhor envia auxílio a seu povo, nem sempre da maneira por que eles preferem, mas sim conforme as suas necessidades, pois os homens têm a visão curtíssima. A igreja deve acolher com gratidão esses servos de Cristo, da mesma forma que acolheria o próprio Senhor, mas ministro algum deve ser idolatrado. Homens que agem conforme seus fortes traços de caráter, recusando-se a aliar-se aos outros, ficam cegos pela confiança própria e são incapazes de discernir entre o falso e o verdadeiro. Não é seguro escolher tais pessoas para líderes da igreja. Ou seja, pessoas que têm fortes traços de caráter, que seguem só seus próprios pensamentos, não devem ser líderes na igreja, pois elas seguirão seu próprio juízo e planos, sem consideração pelo juízo de seus irmãos. Apolo ele ficou tão desapontado e magoado por causa da dissensão na igreja de Corinto, e ele não tirou vantagem dessa preferência, nem encorajou. Mas, o que ele fez? Deixou o campo da contenda. Quando mais tarde Paulo insistiu para que Apolo voltasse a Corinto, ele não quis. Ele não voltou a Corinto por muito tempo, até que a igreja tivesse alcançado melhor estado espiritual.